Muito bem, saudações a todos que nos acompanham aqui no Debate Internacional, o nosso programa da FTV, que traz, portanto, análise daquilo que ocorreu ao nível global, que de forma bastante incisiva traduz-se, portanto, na opinião dos nossos comentadores, dos nossos analistas, que todos os sábados trazem-nos de forma bastante aberta, bastante holística, esta discussão sobre estes temas. E é eles que eu vou dirigir-me. Boa tarde, seja bem-vindo, tanto Ngomane. Boa tarde, cumprimentar ao colega, ao painel, cumprimentar o telespectador e dizer que estamos aqui para desenvolvermos as últimas novidades em relação à política internacional que marcaram a semana. Exato. Matamulano, saudações. Saudações, muito obrigado. E saudar aqui os internautas também. E convidá-los aqui a desfrutar desta troca de ideias em torno daquilo que é a política internacional, o rescaldo da semana, neste caso. Exato. Muito bem. Vamos logo, tanto sem delongas, conversar em relação àquilo que são aquilo que é o debate internacional nos últimos dias. Continuamos de forma bastante atenciosa a acompanhar o desenvolvimento dos acontecimentos na tensão que opõe ao Ocidente e à Rússia. Esta semana tivemos, portanto, novos dados que de alguma forma mostram-se que parece-nos que não será desta vez que o último recurso, a intervenção bélica será como o último recurso. Ainda há muito diálogo, ainda há muita conversa por cima da mesa. Exemplo disso foi a visita efetuada pelos presidentes, aliás, pelo presidente francês Emmanuel Macron, tanto ao Kremlin, a Moscou, onde encontrou-se com Vladimir Putin, e também o chanceler alemão deslocou-se à Casa Branca nos Estados Unidos da América, onde encontrou-se com Joe Biden. Portanto, vou assim, Ngomane, para podermos analisar este fato. Primeiro, olhando para o dado bastante curioso, é que quando Angela Merkel deixou a chancelaria alemã, havia uma dúvida em relação ao futuro da Europa no processo, portanto, de influência global, e agora parece-me que é uma reposição. Esta dicotomia entre a França e a Alemanha parece-me que voltou de alguma forma. Como é que analisa esta portanto, intervenção da Alemanha e da França neste diferendo? Bem, aqui estamos a ver, por acaso, nesta última semana, diria uma espécie de reposicionamento das peças. Parece uma tentativa de substituir a diplomacia americana, que os europeus perceberam que não está a caminhar no passo certo ou na direção certa. Certo. Mas, por um outro lado, provavelmente, cada país colocou os pés no chão e percebeu que os seus interesses podem estar em risco em relação a este impasse das negociações entre os Estados Unidos e a Rússia, relativamente a vários problemas, incluindo a Ucrânia. Agora, sempre ficamos acostumados a ver que a diplomacia europeia andava sempre a reboque da Alemanha e da França. Portanto, certo. Todos os presidentes passaram lá, sempre foram diplomatas de primeira linha dentro daquilo que é a União Europeia. Mas devo dizer o seguinte: a França assumiu a presidência da União Europeia e Macron quer aproveitar este momento para maximizar a sua popularidade a nível do continente europeu, e que isso vai ter portanto, uma consequência positiva dentro do seu país, naquilo que são as suas pretensões políticas. E depois, não só, também esperava-se que a União Europeia desse um passo, faça este impasse, porque nós vimos que entre os Estados Unidos e a Rússia parece que não há uma luz, não há fumo branco à vista. Isto é normal em relação à França. Outra questão é que o que move os países europeus neste momento é que eles sentem que não estão preparados para substituir a Rússia de noite para dia. Tanto eles sabem muito bem as promessas do governo americano de que vou vos dar assistência em caso de corte de gás. Eles conhecem muito bem as consequências disso.
Aliás, o New Deal, depois da Segunda Guerra Mundial, foi uma política americana e favoreceu muito o crescimento da economia americana. Portanto, temem um segundo New Deal vindo de forma disfarçada. Portanto, os Estados Unidos têm sido, de forma exemplar, conseguem... O que eles percebem é que as consequências disso seria a queda das grandes economias europeias, neste caso a queda da economia francesa, sobretudo a alemã, e isso não afetaria os Estados Unidos. Exato. Pelo contrário, colocaria os Estados Unidos numa posição estrategicamente forte para negociar e vender. Esta é uma das preocupações que acho que os países da União Europeia estão a perceber agora e acham que devem tomar alguma dianteira. Agora, em relação à Alemanha, aqui seria um discurso muito longo. É preciso perceber que este novo chanceler está a sofrer uma crítica interna dentro da Alemanha. Por quê? Porque os alemães entendem que ele não está a jogar um papel fundamental neste processo. Quer dizer, a este momento ele já teria se posicionado de forma firme, como era a tradição. Um saudosismo da própria Angela Merkel. Sim. Queremos andar por aí, ela ficou por aí 15 anos ou 16 anos no poder, então, e era uma dama de ferro, com intervenções rápidas, deslocações rápidas, ir ter com Macron, ir ter com o outro presidente da Inglaterra e tudo mais. Então, eles não estão a ver isso deste novo chanceler. Depois, outra questão também é que a Alemanha está numa situação de desconfiança, quer dizer, está sendo desconfiada em relação a outros países da União Europeia, em relação ao seu alinhamento na questão da Ucrânia, porque pura e simplesmente nega fornecer armamento à Ucrânia. Então isto é olhado como se fosse uma nação pró-russa. E depois não só, esta questão trouxe também alguma desconfiança em relação aos americanos. E ao mesmo tempo a Alemanha está preocupada com a questão de Nord Stream 2, que provavelmente não funcionará enquanto o Ocidente não estiver alinhado. Exato. Esta acho que foi a grande razão que lhe fez deslocar aos Estados Unidos, porque uma das conversas que o Olaf teve com o Scholz, teve com o presidente dos Estados Unidos, é que o assunto de Nord Stream 2 não pode ser um assunto político, é um assunto econômico. E nós percebemos que o que aconteceu nos Estados Unidos foi os americanos mostrarem a sua desconfiança em relação à posição da Alemanha. Certo. Como quem diz, para nós não estamos muito satisfeitos com a tua posição, dizer que eu não forneço armamento para países que estão em conflito, por aí fora, quando você forneceu o Egito, por aí, blá, 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 por aí fora. Exato. Mas a grande preocupação da Alemanha é com a energia, porque o Nord Stream 1 passam lá 55 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. Era suposto já até dezembro do ano passado estarem a passar mais 55 bilhões de metros cúbicos de gás por ano, e numa situação em que a Alemanha está a encerrar as suas centrais nucleares. Nós todos sabemos que em dezembro ele deu o exemplo, encerrou as 3 principais. Ficaram 3 das 6 que a ideia era encerrar no dia 31 de dezembro de 2022. Exato. Então, está sem energia, tem a economia hipotecada e não está a haver uma luz no fundo do túnel em relação às negociações com os Estados Unidos. É uma das coisas que está a preocupar a Alemanha. Muito bem. Obrigado, portanto, Gabriel Engomani. Vou assim também, a questão é a mesma. Vamos tentar compreender o significado, o impacto, o alcance destas visitas neste xadrez de reposicionamento, de diálogo sobre esta crise. Bom, de facto é um xadrez muito complicado, mas existem linhas que nos permitem tirar relações mais ou menos claras. Por exemplo, vou começar mesmo pelo fim, pela questão alemã. Porque é que o Sr. Olaf Scholz esteve retraído durante o início desta crise, quando a Alemanha não se posicionou devidamente? Na verdade, ainda é muito cedo para que o Olaf Scholz tenha uma posição muito ferrenha dentro do país, porque é uma questão, ele é chanceler há bem pouco tempo, ainda não tem uns 100 dias. Este retraimento de Scholz tem que ver realmente com o facto de, quer dizer,
é aquele calculismo alemão, não aparecer a dizer coisas que podem depois virar-se contra si. Neste caso, porque a Alemanha tem muito a perder nesta crise, como direito engomano. Tem muito a perder no que se refere à questão económica, quer dizer, a questão da energia, não é? E na questão, quando todos os países estavam aí a mandar armas e por aí fora para a Ucrânia, penso que muito poucos percebem porque que a Alemanha não manda armas para a Alemanha, para a Ucrânia. É que a Alemanha tem em memória, a nível genético, a Segunda Guerra Mundial, os resultados dela. Quer dizer, é uma questão que tem contactos alemães, tem pessoas que vivem a coisa ali, sabem? O que significa para um alemão colocar uma bota militar no solo russo, soviético? Quer dizer, custa muita coisa em termos de carga emocional, psicológica. O alemão ainda não está preparado a meter armas naquela região. É uma questão que vai precisar de mais tempo. Não porque a Alemanha não é capaz de mandar. Ela manda armas como disse, vende armas para o Egito e para outros países. Mas para aquele território, a ex-União Soviética, eles são muito calculistas, sabem que isto vai provocar, vai levantar feridas que não... É uma questão muito simples. Por que a insistência em chamar-se, quer dizer, chanceler, não líder alemão? É mesmo para não buscar esta correspondência com a questão do nazismo. Sim, senhora. Tanto que não hajam dúvidas. A Alemanha não manda tropas para a Ucrânia ou armas para a Ucrânia porque não quer reviver, não quer tocar na situação da Segunda Guerra Mundial. Ok. Agora, em questão, em termos daquilo que são os ganhos, não é, da Alemanha, ou as perdas, até melhor dito, as perdas da Alemanha em termos de sanções possíveis à Rússia. Não há dúvidas que a Alemanha é a locomotiva económica da Europa e um adversário, o maior adversário económico americano, não é? No âmbito daquilo que é o grupo dos aliados, não é? Sim. Portanto, a Alemanha está ciente, sabe muito bem que toda esta preocupação americana em libertar os aliados do gás russo não se trata de mais nada senão business, ok? O gás liquefeito é em 30% mais caro que o gás de pipeline. Portanto, a acontecer isso, a Alemanha receber gás do liquefeito, automaticamente a sua produtividade, a sua produção torna-se, economicamente não competitiva. Portanto, por isso, a pausa teve de ser. É por isso que mesmo, e vejam só, na conferência de imprensa entre Biden e Scholz, manifestou-se aqui um aspecto que eu sempre tenho realçado, que olha, existe uma atitude, na verdade, de vassalismo entre a Europa e os Estados Unidos da América. Porque é inconcebível que, em conferência de imprensa, das primeiras caras dos Estados, Estado, os Estados Unidos da América, neste caso, digam claramente que o projeto Nord Stream 2 não irá arrancar. Caso a Rússia invada. Exatamente. Mas em condições normais, pela praxe, pelas regras de etiqueta diplomática, quem devia dizer isso era Olaf Scholz. Beneficiário do gasoduto. Exatamente. Direto, neste caso. Ele é que devia ter dito isso, devia ter afirmado. E se for a ver em toda a conferência de imprensa, o Scholz nem sequer pronunciou o termo Nord Stream 2. Nem sequer pronunciou. Ele sempre fugiu do assunto. Por que acha que ele não está à vontade ou não esteve à vontade para falar disto? Primeiro, porque a Alemanha, para que os historiadores, os analíticos, para que eu exorto que se vá olhar para aquilo que é a soberania alemã. A Alemanha não é soberana. Eu repito, a Alemanha não é soberana. A Alemanha é soberana até onde os Estados Unidos deixam que ela seja soberana. Porque a Alemanha continua, repito, a Alemanha continua ocupada desde os termos da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, de acordo com os termos da Segunda Guerra Mundial. E isso é ditado pela questão das bases norte-americanas lá, que não estão no âmbito da NATO só. Ok? Não estão lá no âmbito da NATO. Quer dizer, quando a União Soviética manteve-se na Europa do Leste,
ok? E os Estados Unidos da América mantiveram-se em Berlim, quer dizer, no oeste da Alemanha. Vimos uma situação em que os soviéticos saíram. Mas no âmbito da mesma lei de ocupação, os Estados Unidos da América mantiveram-se. Os Estados Unidos da América que formaram... Isto não estaria a dissolver o significado histórico da queda do Muro de Berlim, que efetivamente acabou... Isso para quem? Este significado histórico é para os diletantes, queremos dizer. É um símbolo mediático. O Muro de Berlim, o romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático. Certo. Mas business continua a acontecer, business as well, as always, continua a acontecer. Isto são coisas que se lançam, são clichês lançados para poder atrapalhar a massa, quer dizer, digamos, o público em geral, mas o que está a acontecer está lá. Quer dizer, os Estados Unidos da América continuam na Alemanha, assim como no Japão, ainda nos termos da Segunda Guerra Mundial. É bom que se tenha isso em mente. É por isso que quando acontecem escândalos como espionagem à Alemanha e tudo mais, a Alemanha não tem voz, ela não consegue aparecer e reagir devidamente para um país que foi lesado. Porquê? Porque tem há esta reticência. Ok, então, vamos ver que, por força disso, a Europa torna-se refém da Alemanha, dos Estados Unidos da América. E Macron é uma das poucas vozes, é a única voz que vem tentando retirar a Europa deste umbrella norte-americano. A primeira vez aconteceu quando é que surgiram as manifestações dos giletes azuis, da França, amarelos na França. Sim, foi quando o Macron pronunciou-se pela primeira vez muito abertamente que a Europa devia ter um exército próprio. E de repente as coisas politicamente internas, as coisas tiveram o rumo que tiveram. Ok, então agora, neste momento o Macron vê esta oportunidade de liderar, digamos, aquilo que é a independência europeia em relação aos Estados Unidos da América, porque já percebem que os assuntos europeus estão a ser discutidos sem a Europa, porque foram estes termos que a Rússia colocou na mesa. Exato. Que os Estados Unidos da América e a NATO excluiu a União Europeia. E isso não satisfaz a Macron. Porque aquela luta pelo poderio na Europa, na verdade, nunca houve uma idilidade, nunca houve uma união entre a Alemanha e a França para os destinos da Europa. A Alemanha claramente domina na Europa. A França sempre esteve à procura deste lugar. E penso que agora, com esta ação que tem em relação ao conflito no Donbass, em relação à conversa com Putin, é mesmo para tentar puxar a manta para o seu lado. Exato. Sim. Muito bem. Ngoman, estamos ainda na senda das reposições, das novas configurações. Vítor Orbán teve também, recentemente, um encontro com Vladimir Putin. Tivemos também, portanto, Xi Jinping teve este encontro à luz dos Jogos Olímpicos de Inverno que estão a decorrer agora, que vai ser o segundo tema do nosso debate, o seu boicote. E estes também, estou a ver aqui o Vítor Orbán a mostrar o seu papel, a dizer que, olha, eu estou na União Europeia, mas eu não estou a olhar, não estou aqui neste comportamento coletivo, neste comportamento de manada. O que é que pode custar para Orbán esta digamos, ousadia? Bem, o que eu posso dizer é o seguinte, é que na Europa, felizmente, as políticas mudam em função dos governos. É um pouco difícil vincar uma política de forma genuína se este governo não se manter por exemplo, se Vítor Orbán continuar no poder por 10 anos, a sua política anti-União Europeia pode vincar. Mas, por exemplo, se ele perder as próximas eleições, pode surgir um partido que pense diferente. É por aí. Mas Vítor Orbán, estivemos a dizer aqui noutros, agora ele disse que não vai permitir mais tropas do que há da NATO em seu território, nem armamento. Portanto, isto para dizer que se dizem que há reforço aqui das unidades da NATO, ele vai dizer, olha, o que tem aqui é o que fica, ou retiram, mas nem mais uma agulha entra aqui. Foi o seu posicionamento agora nesse encontro com Putin. Mas o que é que ali está a acontecer? É que dentro da União Europeia que dizemos, há algumas nações que acham que
quer dizer, não estão de acordo com, como é que posso dizer, a política comum. Certo. Quer dizer, a correnteza tu estás num rio, num barco, em que esse rio anda a 240 km por hora e tu achavas que não, devia andar se calhar a 80 para eu conseguir ir pegando algum peixe ali, mas vai andando a 200 e alguém vai te atirando peixe se calhar não é da espécie que tu gostarias de pescar, mas estás dentro desse rio. Ou tu procura maneira de travar o teu barco, ou sair deste rio e caminhar na direção que achares conveniente. Este é um posicionamento desses países. Dizemos, é por isso que aqui já há estudos sobre o futuro da União Europeia, porque aqui faz a pergunta seguinte: a Polónia está com o governo que não está alinhado com a União Europeia, a Hungria é a mesma coisa. Vamos supor que fosse Matteo Salvini que está na Itália. Vamos supor que fosse o Vox que está na Espanha. Quer dizer, é uma probabilidade matemática que esses tivessem ganho em simultâneo. A Holanda nós sabemos que tem muitos partidos da extrema-direita, aliás, desde os tempos dos Franco Fini na Itália. A Holanda continua com esses partidos em peso. Então, será que a Alemanha e a França conseguiam dar seguimento a isto? Quer dizer, também na hipótese de a extrema-direita não ganhar na França. Então, este é um que posicionamento... Também está num processo de ebulição. Sim. Eu olho o posicionamento da Hungria como uma forma de mostrar o seu apartamento em relação às ideias fulcrais da União Europeia. E encontra nesta ocasião a possibilidade de marcar o passo em direção à sua zona que acha que é a melhor, né? Quer dizer, é uma zona de influência russa neste momento, como a Bielorrússia também, portanto, então é por aí. Agora, o novo xadrez está desenhado, portanto, temos a Polónia, temos a Hungria, temos alguns estados neutros, temos a Finlândia. A Finlândia é sempre um estado neutro. Aliás, nem faz parte da NATO. Aliás, sim, não faz parte da NATO. Sim. Temos a China, que está bem posicionada, tanto do lado da Rússia. Temos alguns estados também neutros, mas que não estão mais do lado dos Estados Unidos. Temos o Irão. Portanto, é momento de cada um saltar do muro. Quer dizer, saltar do muro e mostrar em que posição está. E parece que aqui há um pequeno isolamento dos americanos, porque estamos a ver que a União Europeia, ao abrir esta frente diplomática, não está a seguir aquilo que são os princípios da negociação dos Estados Unidos. Aliás, agora já está-se a falar do protocolo de Minsk de 2014, das negociações da guerra civil dentro da Ucrânia, em que acha-se que aquele modelo provavelmente possa funcionar agora. Portanto, isto é uma forma clara da União Europeia mostrar que, olha, o modelo que os americanos estão a aplicar para esta crise, achamos que não vai funcionar e nós temos uma alternativa. Então, encontro um novo xadrez nesse sentido. Muito bem. Estava para comentar alguma coisa? Sim. Pode comentar, porque eu também depois lanço a questão. É mesmo pegar aqui. Não é dizer que, na verdade, não é de todo verdade dizer que o Viktor Orbán é anti-Europa. Viktor Orbán é a favor da soberania do seu país. Temos que separar isto. É que pega-se o rótulo anti-Europa e lança-se como se... Não. Mas quando as decisões que tomam, os posicionamentos que tomam, contrariam os valores dos Estados consignados... Olha, esses valores, Europeia, se for a ver esses valores não foram colocados à votação, esses valores. Há um grupo dos mais fortes que lançam os valores lá para cima, dizem que você tem que aceitar esses valores. Está a perceber? Então, quer dizer, o Viktor Orbán e os demais, a Polónia e tudo mais, quer dizer, estão a dizer, a própria Marine Le Pen, não é? Também, quer dizer, era contra a coisa. Em algum momento ela conseguiu moldar que a Europa mudasse algumas leis para que ela pudesse hoje sentir-se mais à vontade em relação à Europa. Mas o que está em causa não é estar contra a União Europeia, contra Bruxelas. É dizer que, olha, a Bruxelas vai até certo limite. Daqui em diante,
a nossa soberania tem que se fazer valer. É o que está em causa. Mas vende-se a questão de ser rebelde anti-Europa, anti-União Europeia. Não é isso. Ok. Vamos a questão do coisa. Os acordos de Minsk, o colega diz que os acordos agora que estão a ser levados à mesa novamente. Os acordos de Minsk vêm sido reiterados desde que foram assinados pela Rússia. Quer dizer, que há necessidade, a única condição da Ucrânia continuar, permanecer naquele, quer dizer, geograficamente naquele território em que está, é a implementação dos acordos de Minsk. O que acontecia era que todos os países, os assinantes, os garantes, digamos assim, do acordo de Minsk, que era a França, a Alemanha, não é? Os Estados Unidos nunca entraram nesta coisa, não é? Faziam vista grossa. Quer dizer, Kiev colocava lá, aprovava leis que contradiziam os acordos de Minsk e por aí fora. Mas a Rússia sempre disse, olha, Minsk é o único caminho para a resolução do conflito. Certo. E hoje, finalmente, por causa desta tensão que está a coisa, por causa do cheque que a Rússia colocou no tabuleiro de xadrez, já começam a olhar para os acordos de Minsk, começam já a obrigar a Kiev, não é? A ter que olhar para os acordos de Minsk para poder manter mais ou menos aquilo que é, quer dizer, que é a integridade territorial do país, aquilo que resta da Ucrânia. Portanto, apesar de, muito particularmente, o pessoal de Donbass e Lugansk, os separatistas, já não, quer dizer, não estarem muito, quer dizer, a favor destes acordos, porque já passaram 8 anos e estão habituados a serem independentes. Mas, no fim do dia, porque os acordos de Minsk têm um selo do Conselho de Segurança da ONU, do Conselho de Segurança. Não é um acordo, como diz a Ucrânia, que é assinado entre a França e a Alemanha sobre a metralhadora russa, não é? Porque aquele acordo foi depois ratificado em unanimidade pelo Conselho de Segurança dos Estados Unidos. Portanto, é um documento com validade, quer dizer, é um documento de lei internacional e que não está a ser implementado. E criou-se o formato de Normândia, não é? Onde a Alemanha, a França, a Alemanha, a Rússia, não é? E a Rússia, obviamente, que estão numa coisa. E o mesmo formato chegou, quer dizer, a um ponto em que um dead end. A coisa não aconteceu. Então, neste momento, o Macron está a tentar fazer com que estes dois documentos comecem a andar. Exato. E o facto de ele ter tido o encontro na Alemanha com o Scholz e o Duda, não é? O alemão, quer dizer, o polaco, faz com que, quer dizer, remete mais uma vez àquele grupo que deu a garantia em 2014 de que o regime, quer dizer, a tensão política iria se resolver de forma pacífica e que não aconteceu. 3 dias depois houve o tal golpe de Estado em Kiev. Portanto, para dizer que neste momento o que está a fazer a França é tentar pegar, quer dizer, fazer valer aquilo que é a posição europeia, porque percebeu que a América pode estar a fazer um jogo que beneficia a si próprio. Apesar de ter enviado as respostas, digamos, à Rússia em carta fechada, né? E os aliados, neste caso a França, recebeu o tal documento. Exato. Mas a França ou os europeus não estão cientes até que ponto esta carta reflete aquilo que são conversões diretas entre a Rússia e os Estados Unidos da América. Então, estão a conversar sobre a segurança europeia sem a Europa. Então, a tentativa é de mudar as coisas. E é buscar mais um... Temos muito pouco tempo, okay. Vamos deixar... E aqui levantar a questão, mesmo, mais uma vez, das garantias de segurança que a Rússia impõe. Não é? Impõe. Quer dizer, trata simplesmente de trazer, na luz do dia, a questão de que a segurança de uns não deve ser construída a custas da segurança dos outros. Esta é a grande mensagem. Muito bem. Okay? Esta mensagem, segundo tanto o nosso analista aqui, portanto, o Matt Mulan, que coloca um ponto que vamos colocar depois dessa intervenção, um ponto final a este primeiro tema. Como disse, sempre digo, a questão da Rússia e Ucrânia ainda vai trazer vários espectros de debate. Próxima semana, provavelmente, continuaremos a abordar este assunto, tendo em conta o que vai ocorrer nos próximos dias. Vamos a um breve intervalo e regressamos já com o segundo tema do nosso debate internacional. Não saia daí, até breve.
todos levantar a voz. Diga não ao cancro da mama. Então, nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, diz, isto vai passar. Vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer, e esse trabalhinho é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, o melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca. Pode salvar a tua vida. Junta-te a nós. Venham todos levantar a voz. Diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca. Pode salvar a tua vida. Caro cidadão, não fica na linha férrea para vender, conversar, brincar ou qualquer outro motivo, pois estará a colocar a sua vida em risco. A sua segurança em primeiro lugar. Votos de festas felizes e um próspero ano novo. Para vender os teus produtos. Muito bem, estamos de regresso ao debate internacional e vamos conversar agora vamos passar já para o nosso segundo tema. Não tem sido habitual conversarmos sobre desporto no nosso debate internacional, tem sido mesmo política, o nosso prato forte, mas acabamos chegando ao desporto porque é algo de interesse internacional. Estamos a referir-nos ao fato de alguns países terem boicotado, portanto, a participação, um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos, portanto, aos Jogos que estão a decorrer tanto na China, nos Jogos Olímpicos de Pequim, que são os Jogos de Inverno. E eu vou começar por si, para este tema, Matimulano. Os Estados Unidos encabeçaram uma lista de países que acabaram portanto, boicotando estes Jogos. Há vários motivos, um deles é a questão dos direitos humanos na China. Que significado pode ter estes boicotes? Bom, muito obrigado, Moreno. Na verdade, dizer que desporto está, digamos, é independente da política nos dias que correm, quer dizer, já não é verdade, porque, de facto, o desporto está, infelizmente, impregnado de política. Quando há vozes muito claras que dizem que, olha, vamos deixar aliás, a própria como o Comitê Olímpico Internacional está sempre a repetir isso, certo. Devemos deixar o desporto livre da política, mas não é possível, pelo que vemos. Então temos aqui uma situação muito caricata, na verdade, muito caricata, em que os Estados Unidos da América lideram e encabeçam uma série de países, cerca de 10, mais 9 países, tanto a Austrália, a Inglaterra, o Japão e por aí fora, que boicotaram diplomaticamente os Jogos, sob a fachada, digamos, dos direitos humanos sobre o povo uigur, digamos, na China. Só que isso remete a uma situação em que temos
os Estados Unidos da América, o Ocidente, países ocidentais, a boicotarem Jogos Olímpicos, em termos diplomaticamente, sim, porque as equipes estão lá, as seleções destes países estão lá. Estão lá, sim. Sim, é uma questão diplomática. Quer dizer, pelos muçulmanos, pelas minorias na China, quando, paradoxalmente, nós temos países árabes que nem sequer se deram, quer dizer, não notaram isto. Eles pelo contrário, há países como a Arábia Saudita que não têm desporto de inverno, mas está lá representado. Portanto, o que é estranho aqui é ver que países não muçulmanos, não muçulmanos, boicotarem, quer dizer, os jogos por uma causa muçulmana. Então, onde é que estão as potências muçulmanas? Certo. Não é? Então, Acredita que é um aproveitamento de circunstâncias? Simplesmente nada mais do que isso. Nada mais do que isso, é um aproveitamento de circunstâncias, e mais uma ilustração da hipocrisia, não é? Ocidental, a hipocrisia norte-americana, porque ao se falar de direitos humanos de uma minoria, de um povo, não é? Na China, esquece, quer dizer, fala-se do povo dos chineses, dos uigur, mas ninguém na mídia, ninguém se pergunta onde é que está a minoria índia, que é dona do território norte-americano. Não é? O povo nativo da América do Norte é índio. O povo índio vive em reservas. Qual é a condição para uma nação, para um povo estar a viver em reservas? É porque ele está a ser exterminado. Não há boicotes, nunca houve boicote de qualquer, digamos, de qualquer forma pela questão índia. Mas a coisa está a acontecer. A coisa está a acontecer porque a gente consegue ver, quer dizer, uma mosca, digamos, no olho do outro, mas um elefante no seu nariz não quer dizer, é invisível. Portanto, o que está a acontecer é exatamente mais uma forma de tentar ofuscar os Jogos Olímpicos, tentar denegrir a imagem daquilo que é a China como o seu concorrente direto para aquilo que é a liderança global, apesar de globalmente estar-se a desenhar um modelo em que existe a questão da polivalência. Mas, neste caso, eu penso que não se trata mais do que isso, do que simplesmente uma carta política só para poder denegrir a imagem da China. Exato. Ngomane, é uma questão realmente, como dizia aqui o Matumulano, que acaba de alguma forma sendo política, embora seja desporto. E, mais uma vez, encontramos Vladimir Putin a entrar em cena, neste caso, esteve na abertura de Jogos Olímpicos, participou, e vários países não enviaram as suas representações, principalmente do Ocidente. São 10 países. Qual é, na sua opinião, o espaço de aproveitamento aqui que pode ser, que a própria Rússia, como potência, e os outros países que fizeram-se presente poderão observar? É um claro cartão vermelho aos Estados Unidos da América e a todos aqueles que o seguiram. Bem, aqui o que devo dizer é que a política, de facto, não é uma arma de tiro certeiro. Né? Certo. Não é porque disparei, atingiu o alvo. Portanto, a perda de balas, às vezes, nós disparamos no escuro. Mas o que posso dizer é que ficou muito claro que este é um boicote político, certo. Em que as comitivas desportivas desses países, dos comitês olímpicos, não se fizeram representar ao mais alto nível. Né? E o presidente da Rússia, portanto, esteve na abertura. Isto foi muito positivo porque é preciso fazer perceber ao mundo que há que separarmos política de questões culturais. O desporto está dentro daquilo que é a cultura entre os povos. Esses Jogos Olímpicos foram feitos mais para confraternização. Aliás, é o dia em que acredita-se que o globo encontra-se num único país e tornamos todos uma única nação, que é a nação internacional. Certo. Mas é preciso a gente também ver o seguinte, que esses Jogos Olímpicos, houve muitas, diria, há países que já a priori tinham deixado dúvidas
por causa da pandemia, porque não sabiam se iriam lá. Os últimos foram em 2018, foram em Seul, né? Jogos Olímpicos da Coreia do Sul. Então, foi mesmo na China. Não, foi. Os últimos jogos de Os inverno. últimos foram 2000. Os últimos jogos de inverno foi no Seul. Foi em Seul. Seul, 2018. Portanto, a pandemia... Tivemos do Japão agora, Sim. Tanto em Sim, Tóquio. em Tóquio, sim. Sim. No entanto, a pandemia entra no final de 2019, em dezembro de 2019, 2020 recrudesce, e há países que apresentaram isto como justificação de que não iriam lá, porque se for a ver, diria que a maior parte dos países que não vão participar são africanos. Quer dizer, Certo. sim. Se for a ver a lista dos países que lá nem delegação enviaram, são africanos, Se calhar que porque nós incluindo ganhamos Moçambique. muitos desportos de inverno. Mas sempre foi assim, nunca houve necessidade. Sim, Tem sim. desporto de inverno. Incluindo Moçambique, incluindo até Quênia e mais alguns países que tinham dito que iriam participar e acabaram não participando. No entanto, portanto, há essas duas linhas. Agora, países como Canadá, países como Itália, países europeus, claramente percebemos que estão alinhados com os Estados Unidos. Mas nós já sabíamos que com a questão de Taiwan, porque os americanos já tinham prometido boicotar esses jogos, até eles acreditavam que provavelmente 2/3 dos países não iriam lá, os jogos não fossem acontecer, mas acredito que parecem lá 90 e tal delegações, o que é um número satisfatório. Em relação aos últimos Jogos Olímpicos, de facto, é a metade daquilo que se teve. Desculpe, Ngomane, é que Mas- ele não pode ser igual aos jogos de verão. Sim, Porque sim. sempre foi, quer dizer, há uma minoria de países Sim, não é? sim. que participam nesses jogos. Nunca Sim, houve mas em relação àquilo que era a expectativa, os países que lá se fizeram a pensão à metade. É o que a China disse. Agora, há uma questão interessante. É a posição da própria China em relação ao fato. O ministro das Relações Exteriores terá dito que os países que não mandaram os seus representantes vão pagar um preço caro. O que é que acha desta posição da China? Bem, a China nunca nos já acostumou muito a esse tipo de discursos. E veja que quando um ministro toma esse tipo de atitude, não é a primeira vez. Por fim, temos ouvido o secretário-geral do Partido Comunista Chinês a dar uma posição final que é do Estado. Então, nós já sabemos que uma declaração de um ministro na China não é exatamente a linha, pode ser provavelmente um discurso emocional no momento, mas a linha política da República Popular da China é traçada pelo secretário-geral do Partido Comunista. Portanto, se estas palavras tivessem vindo desta personalidade, iríamos dizer que, de facto, há aqui uma ameaça. Mas a China sempre jogou aquela sua diplomacia silenciosa, portanto, aquela diplomacia de respeito mútuo, respeito pelas soberanias do Estado, não intromissão em políticas internas, e eu acho que não vai mudar de noite para dia por causa de jogos de um país que veio, outro que não veio. Eu acho que isso deve ser um desabafo emocional do ministro. Exato. Portanto, Matamulano, qual é a sua análise em relação a este posicionamento? Bom, eu De penso... um alto quadro. Portanto, não é um qualquer. Embora, do ponto de vista... Só para dizer aqui ao Ngomane, que se olharmos do ponto de vista da representatividade na política externa, o Partido Comunista Chinês não diz nada, não tem nenhum peso em relação ao próprio ministro. Sim. Internamente pode não ter o ministro, mas do ponto de vista da representatividade, o ministro das Relações Exteriores, o que ele diz, acaba tendo um certo peso. Mas qual é a sua análise em relação a isso? Olha, é muito, quer dizer, o facto de terem que pagar um preço a ser coisa, a ser verdade, mostra que está-se a usar a política. Os países que não enviam lá as suas representações, que estão praticamente a se deixar levar pela questão política, pelo Ocidente como tal. O que é que a China pode propor em contrapartida? Como é que a China pode ameaçar, pode pôr em xeque esses países? Já se sabe, é que a questão é económica, tudo mais. Agora, eu tenho certas dúvidas da interpretação deste posicionamento, que pode ter sido
no âmbito, tem que perceber o que está, o que levou a ele a dizer exatamente, a proferir este coisa, quais são as questões que foram colocadas previamente. Para ter aqui uma resposta muito clara em termos disso, porque não é tom da China. Exato. Não é maneira chinesa esta de aparecer quer dizer, a ameaçar os outros não é por tudo que ela geralmente faz, simplesmente tem ações. Ela tem ações e retaliações, né? Quer dizer, não faz muito barulho quanto a coisa. Portanto, eu penso que não é mais do que isso. Agora, em termos, como eu dizia, quer dizer, em termos da quantidade de países que representam, quer dizer, participam nos Jogos Olímpicos de Inverno, foi sempre um número reduzido, os países que têm um inverno. Não é? Agora, há países que não têm um inverno, mas que têm possibilidades, capacidades de criar tal desporto. Quer dizer, os países árabes estão a mostrar esta capacidade pelo dinheiro que têm, pela capacidade financeira que têm, material, então constroem edifícios que permitem a prática de alguns desportos de inverno. Há países africanos que, quer dizer, aparecem com bandeira como países nos Jogos Olímpicos de Inverno, porque têm atletas que residem em países europeus. Então, lá praticam o desporto de inverno, então, quando há Jogos Olímpicos, eles pegam a bandeira do seu país. Portanto, todo o país que não tem o tal desporto do inverno não tem obrigação nenhuma de estar representado neste tipo de Jogos Olímpicos. Exato. Mesmo para fecharmos este tema, voltamos de novo às alegações dos países que boicotaram estes jogos e a oposição da China. Para além desta ameaça, há esta preocupação da China em relação à intromissão aos assuntos internos, quero dizer. Acabamos chegando a uma situação, Goman, qual é a capacidade de intromissão de um país em relação à política doméstica do outro, tendo em conta que várias vezes sempre fala-se de questões de assuntos externos. A Rússia diz que os assuntos da Rússia devem ser resolvidos pelos russos. Vítor Orbán também diz a mesma coisa. Nunca vimos uma situação de preocupação, curiosamente, para ambos esta questão. Quando houve invasão no Capitólio, não chegamos a ver preocupação de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, em relação à situação que ocorreu na chamada, na maior democracia do mundo. Não tem sido comum haver, digamos, posicionamentos de outros países em relação, por exemplo, aos países mais grandes do Ocidente. Esta questão de intromissão, o que é que analisa, o que é que tem a dizer em relação a isso? Bem, a situação é a seguinte, é que os países, entre aspas, mais abastados, quer dizer, economicamente fortes, têm tendência a ditar as suas políticas sobre países menos desenvolvidos. Até algumas políticas são algum capricho, né? Que percebe-se que de facto não tem nenhuma influência. Agora, é preciso perceber aquilo que é uma política de âmbito interno, uma política de âmbito internacional. Se, por exemplo, Moçambique decidir que vai pintar todos os seus edifícios de cor amarela, isto é uma decisão soberana, é uma decisão interna, política interna moçambicana. Portanto, se aparece um país europeu e diz que não, a cor amarela não é desejável, essa cor até porque tem que ser banida, é intromissão em assuntos internos. Mas se Moçambique dizer que, olha, vai meter, por exemplo, um barco que cria ressonância magnética no mar e pode dizimar série de espécies nas águas internacionais, isso já não é política interna moçambicana, não é uma política doméstica, é uma política que já mexe com outros Estados. A sua consequência pode-se fazer sentir negativamente nos outros Estados, então aí a gente percebe o porquê da intromissão. Mas nós sabemos que o Ocidente praticamente procurou moldar toda a política, desde a interna como a externa dos países, sob sua influência. Quer dizer, como também uma forma de marcar a sua zona de influência. Quer dizer, às vezes você é imposto uma certa política, não porque essa política seja útil para ti, mas para poder ver até que ponto tu usaria, de novo, pedindo emprestado a expressão de vassalagem, até que ponto tu prestas vassalagem, até que ponto tu és disciplinado, até que ponto tu não és. Então, mas isso tem muito mais a ver com estratégia geopolítica de zonas de influência. Olha,
se for a ver, estivemos aqui a falar, quer dizer, agora estamos a falar de intromissão em política interna dos países. Certo. Por que países europeus dão a impressão que prestam sempre vassalagem aos norte-americanos, sobretudo a Inglaterra? Não há nenhuma decisão norte-americana que foi contrariada pela Inglaterra. O primeiro país que está sempre a reboque dos Estados Unidos é a Inglaterra. Quer dizer, tem aquela ligação externa em que, portanto, até o presidente atual dos Estados Unidos parece que tem raízes irlandesas, nem parece, porque isso foi provado. Portanto, há um sentimento de pátria mútua, é uma questão histórica. Certo. Mas também nós temos que ver o que aconteceu em relação à Segunda Guerra Mundial. É que muitos investimentos estão nos Estados Unidos, acabaram colocando o continente europeu, sobretudo o Ocidente, em direta dependência com os americanos. E os americanos traçaram um xadrez em que eles conseguem puxar ou colocar os pauzinhos a seu favor, caso sintam que estão a ser desafiados. Quer dizer, o espaço de manobra desses países em relação aos americanos é muito ínfima em relação às consequências que, se os Estados Unidos decidirem implementar uma política hostil a um país europeu, mesmo que a sua economia seja tão avançada, faz sentido, porque por causa da grande interdependência. Será por este fato de que a África recentemente esteve reunida em Addis Abeba, a União Africana, nem nenhum posicionamento em relação à questão do conflito russo? É preferível, nem uma questão de ser propositado. Até é muito bom. Para países como Moçambique, eles precisam dos amigos. Acho que ouviu o discurso de Mandela, né? Quando encontrou-se com americanos, disse, olha, a Rússia não é nosso inimigo, Cuba não é nosso inimigo. Não é porque necessariamente um é inimigo dos Estados Unidos também é nosso inimigo. Entendam, ele pode entender, dar-se mal com vocês e dar-se muito bem conosco, desde que ele nos respeite e nós o respeitamos. Exato. Então, eu acho que essa política é válida. Aliás, o indivíduo esperto soma amigos e soma menos inimigos possíveis. Essa tem que ser a política, aliás, a própria política externa, por exemplo, de Moçambique, é uma revisão daquilo que é a política global da União Europeia, que é mais fazer amigos, diplomacia de amizade e não de guerra, tratar os assuntos de forma amigável. Então eu acho que se a União Europeia de facto mantém-se na neutralidade é melhor, porque são assuntos que não... E a União Africana. Exato. Como é que está em relação a isto? Olha, a questão da intromissão em assuntos internos destes países, eu penso que é uma doença, uma patologia crônica ocidental. E ela, apesar de aparecer o Ocidente a dizer que bom, que não faz isso, que está a procurar, perceber a nova formatação do mundo, o novo xadrez, mas só o facto de ter havido tal conferência, a Liga das Democracias, dos países democráticos, né, liderados pelos Estados Unidos da América, já diz por si só que o mundo ou é repleto, é constituído de países democráticos, não é? E mais ninguém é aceito. Então, ou estão na Liga Democrática ou não estão. Certo. Portanto, não há esta capacidade de aceitar que o mundo é diferente. Que cada país, cada nação tem o direito de escolher o seu sistema de gestão da coisa interna. Então, já mostra, esta questão desta Cimeira da Liga da Democracia é um exemplo de que, os norte-americanos, o Ocidente, têm que moldar a vida interna e internacional e externa dos países de acordo com aquilo que é a sua visão. Qualquer país só está em boa linha quando faz exatamente aquilo que o Ocidente quer. Portanto, isso não será possível. Não será possível, portanto, o próprio Xi Jinping já disse isso, disse que, olha, não há duas pessoas iguais. Não existe. Portanto, é uma utopia querer que todos os países funcionem da mesma maneira, de acordo com os preceitos democráticos, que tem que ser, eles fariam, são de acordo também com aquilo que é a natureza histórica, que é, civilizacional de cada país. Portanto, é bom que isto esteja muito claro. Portanto, mais uma vez, em termos é claro que a China e a Rússia, não só a Rússia, mas principalmente por isso que o Vladimir Putin foi
foi eleito praticamente como é que se diz? Uma visita de honra, né? Porque por causa desta visão muito próxima daquilo que é a política internacional. E veja só, quer dizer, o que acontece na Rússia, acontece na China, quer dizer, nenhum outro país se intromete. O que acontece nos Estados Unidos da América, não aparece Vladimir Putin a propor, quer dizer, medidas, não é? A criticar o que acontece. Sim, faz uma análise como qualquer outro analista pode fazer, mas não dá receitas, ok? É um assunto interno, resolvam-no. E este na verdade, é um ponto de diferenciação entre estas duas potências, quer dizer, entre o Ocidente e a coisa. A China e a Rússia, neste caso. É que, bom, por mais que, quer dizer, amigos que sejam, e voltamos à questão da Bielorrússia, vou dar um exemplo da Bielorrússia. A Bielorrússia é um país, sabe-se que é um país que está na esfera de influência russa e que dizem que, quer dizer, que a Rússia passeia a classe na Bielorrússia, que não tem nenhum... Mas vejam só que a Bielorrússia até hoje não reconheceu a Crimeia como parte integrante da Rússia. Oficialmente, não fez isso. Mas vejam o que aconteceu quando do Kosovo. Quando o Kosovo, quer dizer, tornou-se independente da Sérvia. Quer dizer, de noite para o dia, dezenas, centenas de países foram obrigados a reconhecer o Kosovo, sob pena de retaliações económicas e por aí fora. Tanto para dizer que as coisas, quer dizer, não são feitas assim. Exato. Muito bem, chegamos ao término do nosso debate internacional do dia de hoje, portanto, deste sábado. É sempre uma oportunidade única poder conversar aqui com os nossos analistas. Quero tanto dar aqui a oportunidade de poder despedir-se aqui dos nossos internautas, portanto, Ngomane. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Nós sempre prometemos voltar sábado, pós-sábado, para podermos ajudar a analisar aquilo que acontece no mundo, para termos uma visão um bocadinho mais clara e iniciar o debate, né? Porque o debate internacional não termina aqui, começa aqui e vai se debatendo até encontrar-se as fórmulas mais próximas que a humanidade precisa para o bem-estar. Exato. Matemulano. Muito obrigado. Foi fazer votos de uma boa semana e que estejamos atentos àquilo que são os desenvolvimentos da política internacional e para a semana voltaremos novamente aqui a debater o assunto. Muito obrigado. Exato. É uma promessa que também reiteramos aqui na FTV, para si, prezado internauta que nos acompanha. Queremos agradecer a sua audiência nesta tarde e enviamos votos de um ótimo final de semana, com promessa de no próximo sábado estamos aqui em mais um encontro do debate internacional. Fique bem, um bom final de semana.